A gente que é brasileiro sempre pensa assim: o Brasil é o país da corrupção. O Brasil não tem jeito. Tudo é favorzinho, tudo é rachadinha, tudo é dinheiro dentro da cueca, tudo termina em pizza. O país é caro, tudo tem que pagar uma sobretaxa, tudo é imposto. Mas e se eu te falasse que tudo que acontece no Brasil hoje é por culpa dele? Mas não é desse aí que você tá pensando, não. O Brasil é uma construção desde o período colonial. E você vai entender que tudo que acontece aqui teve um culpado, que não queria bem fazer isso. Mas que a culpa é dele, é dele. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? É estranho a gente pensar que uma pessoa pode ter detonado a situação do Brasil. Vamos dizer que a gente é assim, detonado realmente, porque tem lugar que é realmente bem mais detonado que a gente. Mas a gente não chega a ser um Japão, que você pode deixar o trem ali no meio do negócio e nada vai acontecer, né? Que ninguém vai levar. Mas isso tem uma explicação lógica. E Portugal tem tudo a ver com isso. Você sabe que o Brasil foi descoberto assim por Portugal em 1500. O que acontecia aqui antes? Antes tinha as comunidades indígenas, todo mundo vivia lá de boa com as suas próprias regras, tinha a sua própria noção de comunidade, mas quando Portugal chega aqui, ele instaura algumas coisas bem diferentes do que era visto aqui anteriormente. Por exemplo... Você já parou pra pensar que se fosse nos dias de hoje, ia ter um Rios falando assim, ó, descobri um país. Fui procurar um caminho pras Índias e olha no que deu. Sabe como é que era a relação de Portugal e Brasil? Portugal meio que descobriu e falou assim, beleza, é um povo que tá lá depois do Atlântico e a gente pode explorar aquilo. Basicamente eles pensavam que a gente era só uma coisa de exploração. Tanto é que eles faziam até o pacto colonial. Como é que funcionava isso? A gente só podia comprar as coisas de Portugal e tudo que a gente produzia era vendido, né, pra Portugal. Mas assim, vendido não, né? Era dado. Isso era meio que um jeito de colocar a gente na coleirinha pra gente não poder comprar de outros países e ver como é que... Olha, tem outros lugares, né? Era uma coisa de controle mesmo. E para você ter uma ideia, nessa época, aqui era como se fosse o lugar mais sugismundo possível. Do tipo que tinha os tigres. E quando eu tô falando isso, não estou falando de animais. Mas tinha os escravizados aqui, né? Não tinha saneamento básico. Essas pessoas, elas tinham a função de pegar os dejetos humanos naqueles baldes gigantescos e jogar lá no oceano. E isso era como se fosse a descarga, para você ver o nível de desenvolvimento que a gente tinha por aqui. Para você ter uma ideia, aqui tinha um alvará de 1785 que proibia as indústrias, a produção industrial. Tipo assim, eles não queriam que a gente soubesse nada, fizesse nada, negociasse com ninguém. Era só a gente olhando aqui pra Portugal. Aí a gente pensa, mano, então, mas Portugal tinha que ser desenvolvido pra caramba, né? Porque se eles trouxeram os negócios aqui e mostraram como é que era, olha só, eles tinham que ser uma superpotência, né? Pois é, mas nessa época aí de 1800 e alguns quebradinhos, Portugal tava passando um rabo danado. E por quê? Por causa de Napoleão Bonaparte. Você já ouviu falar nele, né? O carinha da mãozinha aqui dentro? O que acontece? Napoleão, ele não gostava da Inglaterra. Nossa senhora, mas ele fala assim, Napoleão, a Inglaterra, você... não me fala nesse nome. Ele me dá até calafrios. Eu odeio a Inglaterra. A comida deles é péssima. Só que tinha um problema, Napoleão queria pegar a produção da Inglaterra lá, que eles produziam pra caramba, pra vender pro mundo inteiro e falar assim, não, agora vocês vão comprar só da França, porque a França que é legal pra caramba. E o pessoal tinha muito medo de Napoleão na Europa, porque ele ia lá por terra e detonava todo mundo, conquistava os países, então meio que ele era um baixinho invocado que todo mundo tinha medo. Teve uma vez, inclusive, que eles tentaram invadir a Inglaterra, juntou lá com a Espanha, falou assim, vamos lá invadir, só que tinha um problema, porque a maior frota naval, né, o negócio de navio era da Inglaterra, ou seja, eles tomaram uma pra dentro, e o que aconteceu? Ele ficou pensando assim, meu Deus, como que eu vou conseguir destruir a Inglaterra? Não vai ser desse jeito. Já sei, vou fazer um decreto. Quando ele estava em Berlim, em 1806, ele falou assim, rapazes, agora quem comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir, entendeu? Vocês não podem comercializar mais com a Inglaterra de jeito nenhum. Por quê? Porque o produto francês vai ser muito melhor, eu quero vender tudo. Mas o que acontece? Eles começam a fazer esse bloqueio aí e todo mundo fala assim, não, sim, senhor Napoleão, nós vamos fazer, não tem problema nenhum. Não, claro, senhor Napoleão, nós vamos fazer esse bloqueio, o senhor está coberto de razão. Puxando aqui, o saco napoleônico. Mas o que acontece? Entra
Portugal nessa história. O Napoleão vê Portugal como um ponto muito estratégico. Por quê? Portugal era como se fosse o porto do mundo, era como se fosse a entrada para a Europa. E eles tinham um acordo histórico com a Inglaterra que eles compravam tudo, vendiam tudo, então eram relações muito boas. E ele chegou assim, Portugal, Portugal, se você não entrar nisso... Eu ia terminar a rima do Baberlando, mas acho que não ia ser bom, né? Como que ia ser a rima, só porque eu não peguei? Só pega no meu. Aí Portugal falou assim, não, claro, né? Não, senhor, né? É claro, a gente faz negócio com a Inglaterra, mas o senhor tá legal também, né? A gente tá só pensando no negócio aí. Portugal era uma coisa muito importante para a Europa porque ele era um ponto central da entrada de mercadorias. Se Portugal não aceitasse esse bloqueio comercial, os produtos ingleses iam conseguir entrar por contrabando, porque se tem um negócio que eles são bons, é de, né, pirataria. Então, tinha um tanto de barco, só faltavam os produtos mesmo, né? Beleza. Mas aí a gente tem que entender como que tava Portugal nessa época. O nosso personagem, ele entra aí. Mas antes da gente entender ele, a gente tem que entender quem que estava no poder antes dele, que era uma Dona Maria, mas era a Dona Maria a Louca. Diz que essa mulher, ela comandava Portugal lá, era imperatriz, princesa, não sei lá o que que é, só que ela era muito doidona. Ela começou a perder um pouco dos parafusos e o pessoal falou assim, ih, rapaz, nós vamos ter que substituir ela, né? Só que é aquela velha história dos Game of Thrones, dos contos de fada, né? Sempre tem dois príncipes. Tem o príncipe que é o bonito, o destemido, aquele que foi treinado para reinar, que luta esgrima. E tem o príncipe que fala assim, eu não quero saber desse negócio não, ele já entregou os pontos, né, não foi pra fazer esteira na academia, tá enchendo o coco, é um bom vivan e tá lá comendo as coxas de frango. Só que o príncipe bonito morre, né, da doença aos 28 anos de idade, ou 27 mais ou menos, muito novo. Ô, menino novo, nossa senhora, era trabalhador o menino, mas morreu infelizmente, era tão jovem. A Dona Maria, que era louca, né, ela falou assim, eu não quero sair do poder nem nada. Mas aí o povo falou assim, não, mas não tem condição, o senhor tem que sair do poder. E colocam no lugar o Dom João VI. Você já ouviu falar nesse nome aí? Dom João VI. Esse é o culpado de tudo. Dom João VI, um gordinho comedor de frango, diz que, inclusive, fofocas da época, tá? Ele colocava frango dentro dos bolsos dos paletó dele para ele fazer um lanchinho todo. Esse é o nível de imperador de Portugal, que por acaso casou com a Carlota Joaquina. Você já ouviu falar nesse nome também? Porque sempre tem, ou na aula de história ou nas novelas da Globo tem a Carlota Joaquina. Só que essa mulher, ela veio lá da Espanha, ela odiava ele. Mas é claro, ele colocava frango no bolso, né? Quem que ia gostar de lavar essas roupas ou conviver com a pessoa com esse cheiro de frango o tempo inteiro? Complicado, né? Aí eles ficavam em pé de guerra, tanto é que um morava num palácio, o outro morava no outro palácio, e ele mandava em Portugal. Rapaz, esse aqui acho que pode ser o primeiro grande malandro. Eu te falei que o Napoleão tava doido lá pressionando Portugal, porque Portugal tinha que aderir a esse conjunto aí de medidas, né? Esse embargo comercial à Inglaterra. E era ele que estava no poder. O que ele fazia? Ele ouvia o Napoleão e falava assim, Napoleão, o que é isso? Mas é claro que eu vou fechar com você, né? Você sabe como é que nós somos aqui. E ele falava pra Inglaterra, mandava cartas com aquele negócio de cera, assim. Era uma mentira, gente, eu estou mentindo só pra ganhar tempo, não se preocupe. E falando, Napoleão, mas você é um rapaz tão legal, claro que eu vou. Esses ingleses aí, a comida deles é terrível. Não falei, é terrível mesmo. Só que olha só, ele ficou nesse negócio de aqui pra lá durante 15 anos. Ele conseguiu enrolar 15 anos Napoleão e a Inglaterra ao mesmo tempo. Não podemos falar que não é uma habilidade impressionante, né? 15 anos sendo dissimulado, parecendo aquele pedreiro que nunca vai. Renato, tem gente que tá uma vida inteira sendo dissimulada. É verdade. Bom, mas chega um momento que Napoleão já tá por aqui, né? Ele já tá nervoso. Ele já quer falar assim, eu quero invadir Portugal. E eu falo assim, Espanha, vamos invadir Portugal? Que aí a gente divide o território em 3 lá e depois você se vira com esse negócio pra lá. Ah, não, beleza, então vamos invadir e tal. Só que vocês acreditam que esse rapaz, que é o gordinho que parece ser, o que tá acontecendo? Ele antecipou esse passo, pegou tudo que tinha lá em Portugal de importante, pegou os escrivãos, pegou o pessoal da justiça, pegou um monte de coisa, colocou 15 mil pessoas dentro de um barco e partiu pro Brasil. Isso aconteceu em 29 de novembro de 1807, o mesmo dia em que Napoleão invadiu Portugal e descobriu que, uai, cadê que é gordinho que tava aqui?
Diz o Napoleão nas anotações dele no diário, falou assim, esse gordinho foi o único que me enganou, o que me deu um nó tático. Ele não chamou ele de gordinho, né? Mas você entendeu. Aí tá, qual que era o plano do Dom João? Ele, malandro que era, pegou esses 15 mil pessoas lá, colocou dentro de uns 3, 4 barcos e tal. E eles estão partindo lá com toda a inteligência portuguesa. Calma, pessoal de Portugal, é só uma piada. Pro Brasil. Por quê? O Brasil, colônia, falou assim, ó, o único jeito de Portugal não ir pro vinagre é eu fugir. Porque se ele não tivesse fugido, ele ia ser decapitado, preso e tal, ia ter aquele negócio todo, né? Aí Portugal ia cair, o país não ia existir mais, aí ele foi e fugiu. Na verdade, foi uma coisa bem inteligente que ele fez. Só que essa viagem foi uma... Nossa senhora, imagina, 30 dias no barco, Bárbara. Deus me livre. O barco cabia, acho que era 300 pessoas, tinha 15 mil no total, sabe? Assim, muito por cento a mais da capacidade. Aí começou a ter doença, feder, os nobres, aqueles negócios todos assim, com aqueles cabelos, não sei o quê, tudo fedendo, dormindo no convés. Diz que foi uma tragédia. Tanto é que teve infestação de piolho, eles tiveram que cortar o cabelo, raspar o cabelo durante a viagem. Então qual que é a música da Camila? Aí o que acontece? Eles chegam tanto na Bahia como também no Rio de Janeiro, porque eles se dividiram, né? Só que eles estão chegando lá e o pessoal do Brasil assim, uai, mas quem que esse gordinho tá chegando aqui? Esse é o imperador de Portugal? Esse trem aqui é imperador de Portugal, mas é muito legal também ver como é que eram as cartas que as pessoas escreveram sobre as impressões delas sobre o Brasil. Eles diziam que era muito estranho, porque parecia que você estava respirando o vapor. Porque lá era frio e aqui era úmido e tal. Eles chegaram no Rio de Janeiro, 40 graus, imagina só. Aí diz que eles também falaram assim, nossa, mas parece uma cidade dos negros, né? Com aquele tom meio, nossa, que terrível. E falaram assim, a infraestrutura é terrível. Por quê? Não tinha cama, as janelas das casas eram tudo regaçadas, era o pessoal da elite portuguesa que veio pra cá, no Rio de Janeiro, que não tinha nada. Aí assim, meu Deus do céu, será que foi uma escolha boa? Bom, é melhor do que perder a cabeça, né? Mas o que acontecia? Esse povo tinha que ser acomodado de alguma forma. E a melhor forma de fazer isso é dando um jeito. Aí foi nesse momento que Dom João VI pisou aqui no Brasil que começou a portugalização do Brasil. Só que a moda da casa, né? Porque é aquele negócio meio assim, ó. Nós vamos tentar colocar um quadrado dentro de um triângulo, não vai encaixar direito, né? Mas como os barcos deles eram escoltados pela coisa britânica, pela esquadra britânica, né? A Inglaterra tava de olho aqui e falou assim, vai ser bom, né? Porque vai abrir um grande mercado consumidor. E a primeira coisa que eles fizeram foi isso, abrir os portos. Agora o Brasil não precisava mais só preocupar com Portugal, comercializar só com Portugal. Podia comercializar com a Inglaterra. E aí vinha produto. É igual a Shein chegou aqui no Brasil, Berlando. É cheio de trem. Nossa, é coisa pra caramba. Diz que até patins pra patinação no gelo, eles estavam importando pra cá, você acredita? Engraçado, né? Pra quê? Pra vender, né? Mas foi aí que eles tiveram que trazer algumas coisas que não tinham aqui no Brasil pra atender a estrutura de Portugal. Por quê? Eles queriam que o Rio de Janeiro virasse assim, olha, nossa, realmente é muito legal, né? Ele não está fugindo pra não perder a cabeça, ele só tá querendo desenvolver o continente que eles têm fora lá do país. Então eles criaram imprensa, que antigamente não podia ter imprensa aqui. Eles criaram escola de medicina, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e trouxeram vários estilos de construções, né? Falaram assim, aqui agora a janela tem que ser de vidro, assim, assado e tal. E o povo olhando assim, como é que nós vamos pagar essa obra, Barbarelando? Não tem condição, né? Mas aí eles se viravam. Mas você tem que entender também que eles trouxeram alguns jeitos de Portugal que tiveram que se acondicionar no Brasil. Mas também o jeito que eles faziam lá em Portugal não era aquela coisa muito certinha como a gente imagina que o povo da Europa faz. Portugal era um país muito paternalista. Sabe quando você tenta fazer uma reclamação contra um negócio público, por exemplo, e você vai pelas vias normais e fala assim, eu vou abrir um protocolo aqui, e ninguém resolve? Mas se você conhece alguém lá dentro ou pede lá pra alguém, isso se resolve magicamente? Portugal funcionava assim. Isso é um costume desde aquela época. Por exemplo, a primeira coisa que eles chegaram aqui no Brasil e fizeram foram escrever PR nas portas das casas. Isso era uma marcação de príncipe regente, que era o Dom João VI. Por quê? Pensa comigo, chegaram 15 mil pessoas num barco, né? Essas pessoas que teoricamente são superiores, da aristocracia de Portugal. Vocês acreditam que eles confiscaram a casa de todo mundo e deu pra esse povo morar? PR era príncipe regente, mas estava todo mundo interpretando como se ponha-se pra rua. Então, realmente, muita gente perdeu a casa
por causa disso. Tinha também um ritual que era lá de Portugal, e desde a Idade Média, na verdade, que eles trouxeram pra cá, que era o beija-a-mão. Como é que funcionava? Tem o negócio da lei, etc, os processos. Mas uma noite lá, o príncipe regente fazia uma fila, as pessoas entravam nessa fila, beijavam a mão dele, faziam um pedido, e ele falava assim, não, você pode deixar que eu vou resolver o seu problema. Meio assim, tipo, num país, na sociedade grande. Outra coisa que ele tinha feito também é vender muitos títulos de nobreza. Porque assim, ele estava vindo de Portugal, ele precisava de dinheiro. Sabe esse tanto de barão de Mauá, visconde de não sei o quê? Visconde só de Sabugosa que eu conheço. Exatamente. Eles ganharam o título nessa época que ele chegou, porque ele precisava de dinheiro, então meio que você pagava pelo título, né? Acho que nessa época ele deu mais ou menos uns 300 títulos. E lá em Portugal era como se fosse um evento você receber um título. Aqui era aquele jogo que você paga pra você ficar, né, com todos os itens brilhantes do jogo. E outra coisa que eles fizeram foi, se vieram 15 mil pessoas e tem que montar a justiça, o ministério disso, o ministério daquilo, eles colocavam assim, ó, cabide de parente. Colocava um aqui, aí vinha um conhecido de tal pessoa para compor aqui, e virou aquela coisa bem nepotista que a gente bem conhece aqui no Brasil, né? E, por exemplo, na polícia, né, eles colocaram como se fosse um nobre lá para gerir a polícia, mas ele não entendia de nada. Então, basicamente, não tinha regra, não tinha nada. Ele pegava você lá, falava assim, não, eu fui com sua cara, eu vou te livrar a cara. Ou então, não fui com sua cara, vai ficar preso, vai acontecer isso com você e tal. Uma coisa quase que meio romantiga, tipo assim, vai sobreviver ou não. Era tudo institucionalizado por aqui. E uma coisa que a gente tem aqui também é o complexo de vira-lata. Vocês já ouviram falar nisso, né? Que é a ideia que a gente vê como se tudo que fosse de fora é melhor do que aqui. Vocês acreditam que até essa impressão, ela é dessa época? Por quê? Você lembra que eu te falei que os portos eram fechados, não tinha comércio. A gente não via outra coisa. Quando a gente viu o pessoal de Portugal chegando aqui, trazendo essas coisas, essa evolução, isso ficou no imaginário popular. Pra você ter uma ideia, eu te falei que eles pegaram piolho na viagem, né? E tiveram que raspar o cabelo. Quando essas moças, elas saíram do barco, elas estavam de turbante e elas saíram na Bahia. O que você acha que aconteceu, né? O turbante se torna uma moda porque alguém veio de fora. Eles olharam e falaram assim, nossa, eles são as pessoas super legais, descoladas, vou usar também, e se torna um hábito. E assim vai caminhando o Brasil, tentando colocar as normas de Portugal, as coisas que eles trouxeram, do jeito que estava aqui, do jeito que já funcionava aqui. Você deve imaginar que realmente ficou meio dissidente, né? Por quê? Porque agora o governo tinha lá os cabides deles e a população tentava se virar do jeito que dava para encaixar nessas regras. Pelo exemplo do nosso líder, né, nascia o tal do jeitinho brasileiro, que foi até o final das contas, né? Quando ele resolveu sair daqui. Ele saiu daqui, ele fugiu de volta. Vocês querem saber por que ele fugiu de volta? Eu quero. Porque realmente... Mas aquele negócio, Dom João tava aqui, tava naquela maciota e tal, tornou o Brasil a capital do Império Português, mas em Portugal o negócio não tava indo muito bem, não. Por quê? Eles começaram a lutar com Napoleão e tal, só que eles lutavam muito bem, eles resistiram. Mas Portugal começou a degringolar. Por quê? O Brasil não comercializava mais só com Portugal. Então Portugal começou a empobrecer. E o pessoal começou a falar assim, não é possível que o nosso líder está no Brasil, aquela pocilga, porque eles achavam que o Brasil era aquele trem terrível. Eu não aguento isso, não gosto, o que tá fazendo aqui? Vai embora. Eu acho que a minha história tá indo bem mesmo, que ela tá até indignada de verdade. E aí o que acontece? Eles começam a fazer a Revolução do Porto. Fala assim, o Dom João VI, o imperador, ele tem que ou vir pra cá, ou senão nós vamos tomar o poder desse negócio. Aí fala assim, ih, agora eu vou ter que voltar pra lá. Rapaz, não tem como, eu vou ter que voltar pra lá. Mas ele faz o seguinte, ó. Ele tinha criado o Banco do Brasil aqui. Dom João VI criou o Banco do Brasil. Como que ele criou? Pegando o dinheiro dos nobres, colocando lá pra ele poder vender os títulos dele lá. Então foi assim, um banco criado à moda calabresa, né? Ele pegou toda a riqueza do Banco do Brasil, pôs no barquinho dele, pegou um bocado de gente, ó, correu para Portugal. Por que ele fez isso? Porque Portugal estava, inclusive, querendo que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Eles queriam tirar tudo que eles tinham feito aqui e fazer o Brasil virar aquela pocilga que eles falavam naquele início. Mas o Brasil, agora que viu como é que funcionava o negócio, não queria voltar de jeito nenhum. O povo ia se revoltar. Quando ele percebeu isso, ele comia frango, mas ele era inteligente pra caramba. E ele falou assim, ô Pedrinho, faz o seguinte, ó, o pau vai quebrar aqui. Você
sabe, né? Eu vou embora, o pau vai cantar. Então faz o seguinte, faz a revolução logo, vira independente, porque alguém vai virar independente. Eu prefiro que seja você para manter tudo aqui, ó, debaixo do meu sovaquinho, da minha asa. Tanto é que um ano depois é declarada a independência ou morte, a independência do Brasil. Independência, sim, mais ou menos, né? Era só um jeito de deixar o negócio em família. Mas eu te falei que ele limpou o Banco do Brasil e tal. Então ele deixou o quê? Uma dívida pública gigante, deixou o Brasil limpinho, sem dinheiro, deixou vários problemas para ser resolvido e tudo caiu no colo do Dom Pedro I, que não deve ter ficado muito feliz também, né? Falei assim, nossa, papai, que presentão. Mas é legal porque ouvindo essa história, vocês conseguem perceber como que a maioria das coisas que a gente tem no Brasil hoje são como se fosse uma herança dessa época, como se fosse costumes passados de geração a geração do funcionamento e que a gente normaliza isso. Então, por exemplo, a gente pedir um favor para alguém num cargo que está acima da gente, por exemplo, é considerado normal, é considerado inteligência. A gente foi meio que vítima de um sistema que foi criado para a gente ser corrupto. O corrupto seria o jeito certo de fazer as coisas. Vocês estão entendendo? Claro que isso é mudável, mas isso só é mudável não por quem está no poder, porque vocês estão vendo que Dom João VI veio e foi embora e o negócio continuou. Mas o negócio tem que vir do povo para o povo. E a partir do momento que talvez a gente se conscientizar da história que a gente tinha e como a gente pode agir daqui para frente, talvez o Brasil consiga se livrar do fantasma do gordinho que comia frango. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!